Graça e paz. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. E sempre que falamos de fé, de superação, não podemos esquecer de um moço de 17 anos, que ele venceu todos os obstáculos que colocaram diante da sua vida. José. José é vendido por seus irmãos. Diz assim a palavra: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Amém? Podeis tomar assento. José, a palavra diz que ele era amado do pai. O seu pai lhe dá uma túnica de 12 cores. E ele era um sonhador. Isso aborrecia cada vez mais aos seus irmãos. Eu gostaria de fazer 7 perguntas. Você tem sonhos? Quantos têm sonhos aqui? Quantos têm sonhado? Quantos têm a preferência do pai? É o filho preferido. Tem alguém aqui? Não tem? O amor dos irmãos. Vive numa casa onde todos os irmãos se amam. Tem alguém? Também não? Você é aceito no grupo em que você pertence? Você se sente aceito no grupo que você pertence? Quantos aqui se acham bem aceitos? Tem algumas pessoas, né? Você vive em segurança no lugar onde você está? Quantos aqui sentem segurança? Aí também, graças a Deus. Você é livre e só faz o que gosta? Não? Você é honrado? Quantas pessoas aqui são honradas? Já tem mais. Tem alguns. Mas a grande verdade é que você ser um sonhador, você ter a preferência, o amor dos irmãos, ser aceito no grupo, viver em lugar de segurança, você só fazer aquilo que gosta, ou você ser honrado, não faz de você um vencedor. Ainda que você tenha todos esses atributos a seu favor, não faz de você um vencedor. E José, ele se torna um vencedor, não porque ele era um sonhador, e nem porque ele tinha preferência do pai, mas ele se torna um vencedor, porque ele vai aprender, no decorrer dos anos da sua vida, a enfrentar os problemas, a vencer os problemas, e em cada situação, ele se tornar mais do que vencedor, ele se tornar maior do que o problema. O que te faz um vencedor, não é você nascer num lugar especial, não é você ter a preferência do seu pai, não é você ser amado pelos seus irmãos, não é ser aceito
no grupo em que você vive, e nem viver em segurança, ou ser muito honrado. Mas o que vai fazer de você um vencedor é as atitudes que você tem com aquilo que a vida te dá. Eu já tenho pregado nessas 6 semanas que eu estive aqui. Uma esteve o pastor Marcos me representando, foi a única que não pude estar. Mas nessas 7 semanas eu tenho falado sobre ânimo, não desistir, se esforçar. E algo que eu falei nessas 7 semanas é que você é resultado apenas de 10% do que a vida faz com você. A sua vida será resultado dos 90% daquilo que você reage com aquilo que a vida te dá. Muitas pessoas se paralisam no pior momento da sua vida, no momento que caiu no poço, no momento que os irmãos o odiaram, no momento que foi para um lugar estranho, no momento que esteve num lugar que não era bem recebido. E muitas pessoas paralisaram a sua vida por causa da circunstância e não lutaram contra tudo isso. Eu sempre digo que a Bíblia, ela não é um livro de histórias. Por exemplo, nós podemos pegar a história de José, uma história linda, maravilhosa, mas ela não nos fará vencedor apenas porque podemos nos identificar com José. Muitas pessoas olham a história de José e podem se identificar com ele. Olha, meus irmãos me odeiam. Olha, aconteceu isso já comigo. Eu também já fui parar na prisão. Mas o simples fato de você se identificar com a história de José não faz de você um vencedor, e não faz de você um coitadinho também. Porque se José, que fez tudo isso, venceu todas essas coisas, e nós vamos à carta aos Hebreus, e nós vamos ler o que é falado de José. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 22. Capítulo 11 da carta aos Hebreus. Nós vamos ouvir falar na galeria dos heróis da fé o que é falado sobre José. E sobre José fala exatamente isso. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Olha, um homem que venceu os seus irmãos que o odiavam, um homem que venceu o poço, um homem que foi vendido escravo para uma terra estranha, um homem que foi lançado dentro de uma cela. A única menção que faz dele é após a sua morte. É aquilo que ele determinou para que fosse feito com os seus ossos e não a sua história. Por que não pega a história de José, que daria um livro todinho para falar sobre ser um herói? Porque apenas fala que ele fez menção dos seus ossos aos seus irmãos, para que não deixasse ele no Egito. Mas ele não foi um governador no Egito? Quem gostaria de sair do lugar que você foi honrado? Quem gostaria de deixar o lugar que pelo menos reconheceram quem você era? Mas José, ele chama os seus irmãos e dá uma ordem: quando eu morrer, peguem os meus ossos e não enterrem aqui, mas levem para a terra prometida, onde Deus tem prometido que ali será a nossa terra. É a única menção que é feita de José. Tudo aquilo que nós falarmos sobre José é apenas história. Tudo aquilo que nós olharmos para José é apenas história de um homem que venceu, mas não é o seu grande feito. O seu grande feito
foi fazer uma geração futura, 400 anos depois, fazer uma geração carregar os seus ossos nos ombros e levar a eles a esperança de uma terra prometida. Tudo que você fizer, se você não lançar como semente para uma geração futura, você não fez nada. Eu conquistei um carro, eu conquistei uma casa, eu conquistei um bom trabalho. Tudo isso é história. Tudo isso não acrescenta nada se o que você está fazendo não te impulsionar e não despertar no coração da geração que vem vindo atrás de você o desejo em seguir os teus passos. Você apenas escreveu uma história. A tua história pode ter sido a mais linda. Comprei um carro, comprei uma casa. José não conta a sua história exatamente sobre isso. Ele conta a sua história que ele projeta para que os filhos de Abraão não ficassem em uma terra estranha. Se você não ensinar aos seus filhos que aqui não é o nosso lugar, que aqui não é o nosso descanso. Quantos de nós estamos ensinando nossos filhos que aqui nós devemos lutar e conquistar e brigar e possível até destruir para que nós possamos ter? Se nós não ensinarmos a geração que vem vindo que existe um lugar que Deus tem prometido para os seus filhos, e nós levarmos a eles a se tornarem heróis para vencerem, porque não importa qual é o teu sonho, não importa se você tem a preferência do pai, não importa se você tem o amor dos seus irmãos, vai importar sim como você venceu. José, ele era preferido do pai. Ele recebeu uma capa, e essa capa dava a ele 12 unções, 12 cores. Quantos aqui já receberam uma capa de unção? Quantos tem aqui uma capa que recebeu do pai? Só ele lá, ele recebeu. O resto não entendeu ainda que Deus nos chamou para sermos sacerdotes e reis. Quando Jacó dá ao seu filho uma capa, ele determina diante de todos os seus irmãos: este aqui vai governar sobre todos. E Deus já deu isso para você. Abra a tua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, se não é isso? Povo eleito, reis e sacerdotes. Deus já te deu uma capa, mas muita gente não sabe usar a capa. Muitas pessoas não sabem nem que tem uma capa. Quando Jacó dá essa capa para ele, ele não sabia usar a capa também. Ele não sabia para que servia essa capa. Por isso, se você não souber como se tornar um herói da fé, você pode ter capa, você pode ter promessa, você pode ter sonhos, você pode ter nascido no melhor lugar, você pode estar no melhor lugar, ser amado por todos os irmãos, e isto não vai te fazer um vencedor, porque você não sabe usar as ferramentas, você não tem aprendido a usar a fé inteligente. A igreja tem sido ensinada a usar a fé, a fé de mendigar milagres, e há uma grande diferença. Você pode estar na igreja há 30 anos, e se não entender o que é uma fé inteligente, você vai estar continuamente mendigando milagres, e correndo de um lado para o outro quando anuncia-se um milagre, porque você não sabe quem você é no mundo espiritual, porque você não sabe que o Pai já te deu uma capa, e esta capa é para você governar, povo eleito, povo santo. Por isso nós estamos santificando o altar. Neste lugar é lugar de santos. Amém? Esse lugar é lugar de pessoas que entendem que não estão aqui para fazer de qualquer maneira,
mas estão aqui porque o nosso Deus é santo e todo o seu povo deve ser santo também. Então José, ele tinha nascido no melhor lugar. O seu pai lhe deu a capa, mas isso não fez dele um vencedor. Mas como ele reagiu com aquilo que a vida começou a fazer contra ele, fez dele um vencedor. Você só se tornará um vencedor quando reagir da maneira correta, quando lutar da maneira correta. A carta aos Hebreus, capítulo 11, ela fala de todos os heróis da Bíblia praticamente, quase todos. Mas 2 versículos são versículos-chave para aqueles que querem realmente se tornar heróis. Quantos aqui querem ser heróis da fé? Heroínas, heróis da fé? Quantos querem? E você pode perguntar assim: eu vou ter que fazer o que José fez? Eu vou ter que ser perseguido como José foi? Eu vou ter que ir para a cadeia como José fez? Não sei o que a vida vai reservar para você, mas da maneira que você reagir, você se tornará um vencedor ou um derrotado. E versículo 33 e 34 é que vai nos trazer a chave para todos aqueles que querem vencer. Diz assim: os quais pela fé, diga os quais pela fé. Primeiro ponto: sem fé ninguém verá a Deus. Sem fé ninguém agrada a Deus. Então o primeiro passo é ter fé. Venceram reinos. Diga: venceram reinos. O apóstolo Paulo, ele diz assim: a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Quando a Bíblia diz principados, diz príncipes. Príncipes quer dizer reinos. Aqueles que estão reinando, aqueles que estão dominando. E potestade, aqueles que estão controlando, aqueles que estão acima, aqueles que estão trazendo uma cobertura. Venceram reinos. Diga: a primeira coisa a fazer é vencer principados e potestades. Todo o reino das trevas, ele precisa ser colocado debaixo dos nossos pés. Diga: todo principado maligno, toda potestade precisa vir debaixo dos meus pés. Então é a primeira atitude. Você não pode deixar principados e potestades dominar sobre você. O que a Bíblia nos ensina? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Primeiro passo é vencê-los, é derrotá-los, é fazer eles correr. Praticaram a justiça. Esses heróis, eles praticaram a justiça. Mas é interessante que a grande maioria deles sofreu injustiça, calúnias, injustiças. E a Bíblia diz que eles praticaram a justiça, porque não importa o que está ao seu redor, você tem que ser um praticante da justiça. Não importa o que vem a calúnia, não importa o que vem o levante, você tem que ser o praticante da justiça. Você é um representante de Deus. Você representa os céus. Quando o Senhor diz povo eleito, povo santo, reis e sacerdotes, nós estamos para governar e não para sermos governados. Nós estamos para dar regras e não para obedecer regras malignas. Praticaram a justiça, porque sabendo que tudo aquilo que eu semeio, eu vou colher, eu devo semear a justiça. Ainda que se levante injustiça contra mim,
ainda que se levante injustiça contra a sua vida, contra a sua casa, eles venceram, porque praticaram a justiça e alcançaram promessas. Terceiro ponto, alcançaram promessas. Vocês já ouviram falar que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas? Você tem que alcançá-las, você tem que buscar, você tem que pagar um alto preço para conquistá-las. Se a Bíblia diz que praga nenhuma chega na tua casa, alcança essa promessa. Se a palavra do Senhor diz que 1.000 caem do lado, 10.000 do outro, e tu não serás atingido, alcança essa promessa. A palavra do Senhor diz que aqueles que servem a Deus verão a diferença, alcança essa promessa. Há promessas que devem ser alcançadas, elas precisam ser conquistadas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos podem dizer isso? Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: essa promessa eu vou alcançar. Alcançaram promessas. Quarto ponto, fecharam as bocas dos leões. Irmãos, se você quer ser um herói da fé, a primeira coisa que você precisa fazer é se posicionar, é saber que você não é um coitadinho nessa guerra, não. É saber que você é um guerreiro, é saber que você tem que se posicionar para se tornar um herói, porque a tua família está em jogo, a tua casa está em jogo, a tua vida está em jogo, o teu futuro está em jogo. Não é um campo de batalha para fracos, é um campo de batalha para heróis. Quantos heróis temos aqui hoje? Então esse campo de batalha é para aqueles que vencem reinos do mal, praticam a justiça, alcançam as promessas e fecham a boca dos leões. A palavra do Senhor diz que o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, e você tem que calar a boca dele, e você tem que falar, mandar ele ficar quieto, porque se você não falar para ele ficar quieto, você não dá ordem a ele, ele vai te amedrontar, ele vai intimidar a sua casa, ele vai intimidar a igreja. Por isso é necessário que aqueles que querem ser heróis da fé, precisam calar a boca dos leões. Toda palavra contrária eu amaldiçoo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda palavra contra a obra de Deus eu amaldiçoo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que se levanta contra os ungidos de Deus com palavras de maldição, eu os amaldiçoo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cale a boca dos leões, porque estão rugindo, porque estão falando, porque estão se articulando. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, os heróis da fé dá ordens para que se calem. Quantos heróis da fé temos aqui? Amém. Se o leão está bramando contra a tua casa, manda ele se calar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra, este nome tem poder. Amém? Apagaram a força do fogo. Apagaram a força do fogo. O diabo, ele lança dardos inflamados, dardos com fogo para incendiar. Muitas vezes ele não pode entrar na tua casa, muitas vezes ele não pode entrar dentro da igreja, muitas vezes ele não pode chegar em cima do altar, mas ele fica lançando dardos, dardos com fogo, dardos com fogo. Timóteo disse que a língua é um fogo que incendeia. O diabo tem lançado muitas palavras, são dardos inflamados, mas a palavra do Senhor diz que os heróis da fé
apagam os dardos inflamados, apagam toda a seta maligna do diabo. Quantos creem nessa palavra? Quantos querem se tornar heróis da fé? Se você não apagar aquilo que o diabo está enviando contra a sua casa, contra a sua família, e como é que se apaga? Conhecendo as promessas de Deus. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Quantos creem nessa palavra? Quando você crê que você pode todas as coisas, e que praga alguma chegará na tua casa, quando você toma a palavra de Deus como escudo e como broquel, todos os dardos inflamados do inimigo, ele é parado. O inimigo fica lançando, você vai ser derrotado. O inimigo fica lançando, eu vou te destruir. O inimigo lança, você vai entrar em falência, você vai cair. Mas se você crê na palavra do Senhor e usa a palavra de Deus como escudo e como broquel, toda palavra maligna cai por terra. Você apaga todo o fogo que o diabo tem lançado contra você. Escaparam do fio da espada. Escaparam do fio da espada. A palavra do Senhor, ela traz algo muito interessante sobre espada, sobre armas. O inimigo, ele usa armas espirituais, e muitas vezes Deus permite até que ele use as armas espirituais contra nós, porque todo ataque do inimigo, ele só tem uma finalidade quando Deus permite, é nos fortalecer mais. Quantos creem dessa maneira? Diga, das minhas batalhas, eu saio fortalecido. Todas as batalhas que Deus, ele permite que você enfrente, não tenha medo, você vai sair fortalecido. Se Deus está contigo, se Deus está te guardando, não tenha medo de nenhum ataque do mal, porque em todos os ataques do mal, você vai sair vitorioso. Isaías capítulo 54, versículo 15, diz assim: eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Diga, quem se ajuntar contra a minha vida, que não foi mandado por Deus, vai cair. Você crê nessa palavra? Deus diz que não vai impedir de ninguém se juntar contra você, mas Ele permitindo. E se não foi Ele que mandou se juntar contra você, vai cair. E Ele diz mais ainda: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Então nós sabemos que Deus criou todas as coisas, até o assolador. Então Deus tem controle sobre o assolador. Ele só pode ir até onde Deus permitir. Quando Jó recebe a visita do assolador, Deus diz ao assolador: não toque na vida dele. Até aqui você pode ir. Você pode tirar todos os seus bens. E assim o assolador fez. Até que chega o momento que Deus diz ao assolador: acabou a brincadeira. O que você tirou dele? Casa, carros, tudo isso eu vou devolver em dobro. Porque eu sou o Deus abençoador. Eu sou poderoso. Então o assolador, ele só vem até onde Deus permite, porque quem criou o assolador foi Deus. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor,
e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Diga: toda ferramenta preparada contra a minha vida não vai prosperar. Por isso o fio da espada, por isso a ferramenta afiada, nós podemos vencer. Quantos creem nessa palavra? Diga: eu vou me tornar um herói da fé. Porque essas palavras vêm ao meu coração para agir desta maneira. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Quando o inimigo pensa que você está fraco, ele se prepara com fúria, porque ele acha que é o momento de te destruir. Quantas vezes o inimigo achou que você estava fraco e veio com toda a força contra você? O inimigo se engana várias vezes, porque o apóstolo Paulo diz assim: quando penso que estou fraco, aí estou forte. Porque quando eu me reconheço como fraco, quando eu me reconheço que a minha capacidade não vai poder vencer todos os problemas que estão vindo contra a minha vida, eu faço a oração de Davi: olho para os montes, de onde me virá o socorro? E como Davi eu posso responder: o meu socorro vem dos céus, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você crê nessa palavra, você se torna forte. Diga: eu e Deus somos a maioria da fraqueza. Eu tiro forças. Quando o diabo começa a dizer que você está fraco, quando o diabo começa a te cirandar, achando que você está fraco, que é o momento correto de te destruir, não olhe para o diabo, olhe para os céus. Olhe para os céus, porque é dos céus que vem o teu socorro. Quando eu estou fraco, eu me torno forte em Cristo Jesus. Você se tornará um herói da fé, se entender que os heróis da fé não é um livro de historinhas, mas é um livro de princípios. A história de José não é um livro de historinhas de uma família onde o irmão odiava o irmão. Não é um livro de historinha onde uma prostituta quer levar ele para a cama. Não, é um livro de princípios. É um livro de princípios, onde José disse: eu não trairei o meu Deus, ainda que me jogue na cadeia. Ainda que me jogue na cadeia, eu não trairei o meu Deus. O livro de José, da história de José, não é um conto de fadas, é um livro de princípios. Quantos querem se tornar heróis da fé? A história de José, quando chega para contar os seus feitos, ela deixa de existir. A única coisa que se conta de José é que ele projetou o futuro para a nova geração. E nós estamos aqui para fazer um futuro para a nova geração. Eu olho para as crianças dessa igreja e vejo como as crianças são atentas à palavra de Deus, como elas prestam atenção às palavras que são ministradas nesse altar. E nós estamos preparando uma geração futura. Há muitos crentes que vêm de várias igrejas, vêm de outros lugares, cheios de vários costumes. Alguns nem deixaram a macumba ainda, nem deixaram a macumba, querem fazer macumba santa, macumba dentro da igreja evangélica. Mas nós estamos preparando uma nova geração que vai entrar na terra prometida. Nós estamos preparando pela palavra, como José preparou. José, ele diz: os meus ossos serão provas que o nosso Deus prometeu ao pai Abraão que nós adentraríamos a terra prometida. Ele poderia ficar muito tranquilo em tudo que ele tinha conquistado. Ele se tornou governador do Egito, uma função que não existia, mas Faraó dá a ele
um cargo, cria um cargo, para que ele pudesse governar abaixo dele. E Faraó diz: abaixo de mim, aqui no Egito, quem manda é José. Você acha que aqui na terra, quem manda é a Dilma? Quem manda é os governos? Não. Aqui na terra, abaixo de Deus, quem manda é a igreja de Cristo. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Se a igreja entender que santificação vai te colocar em posição de governo, e tudo que você decretar será feito, você governo, você tem a capa da unção, você foi chamado para governar, mas talvez a tua capa está encostada em qualquer lugar, ou a tua capa foi roubada pelos irmãos que têm ódio de você, e você está muito preocupado com os irmãos que têm ódio de você. Você está muito preocupado com o que falaram, com o que fazem, quem é, quem não é. Você está muito preocupado com essas coisas, ao invés de estar conquistando, se tornando um herói da fé. Enquanto você não fizer, pode esquecer todos os heróis da fé, e grifa a tua Bíblia, nesses 7 pontos. Escaparam do fio da espada. Não importa o exército dos inimigos, não importa quem se levantar contra você, não importa aqueles que vier contra você, não importa se eles acham que a igreja é fraca, não importa. Não importa. Muitos governos já pensaram em fechar a igreja, mas não fecha a igreja. Se a igreja é de Cristo, ela é mais do que vencedora. Quantos estão pensando e sendo enganados por partidos políticos? Ah, se eu não servir, se eu não votar nesse partido, eu vou sofrer, minha casa vai sofrer, eu vou deixar de receber minha cesta básica, ou minha cesta não sei do que. Não confie em governo, confie em Deus. Amém? Da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram. Diga: na batalha se esforçaram. 7º ponto é se esforçar. Ninguém que não se esforça conquista. Ninguém que não se esforça será vencedor. José, alguns pontos da sua história é muito importante, sim. Eu não estou tirando a importância da história de José, só estou dizendo que não era o foco principal. Mas José, com 17 anos, vendido lá para o Egito, chega numa terra estranha, onde ele não sabia falar o idioma, onde ele não conhecia o costume, onde havia centenas ou milhares de deuses, e onde o governante era um próprio Deus. Como que um jovem de 17 anos, ele chega numa terra estranha, e ele começa a apresentar o seu Deus, e diz: eu não abro mão da minha fé, não abro mão da minha fé, mas você pode morrer, eu posso morrer, mas não abro mão da minha fé, eu não abro mão do meu Deus. Mas ele faz algo que nós devemos sempre fazer. Jesus disse: estão no mundo, mas não são do mundo. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde. A guarda de Deus você já tem como promessa. Agora esforça-te, tem bom ânimo. A palavra de Josué de algumas semanas atrás foi exatamente essa: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Sem se esforçar, ninguém vence. José, ele chega numa terra estranha, ele vai estudar o idioma da terra, ele vai aprender o costume da terra. Você está se esforçando para ter um 2016 melhor? Quantos creem que 2016 vai ser melhor? Por que você crê? Você acredita que vai ser?
O governo diz que não. Se o próprio governo, que tem o controle da economia, está dizendo que será um ano difícil, como que os crentes ficam falando que vai ser um ano melhor? Vocês são loucos? Vocês não ouvem reportagem? Vocês não ouvem os economistas falando? Vocês já não perceberam que a grande maioria dos seus amigos foram despedidos dos seus empregos? Vocês não perceberam isso? Que dentro das empresas que vocês trabalham, muita gente já foi despedida? Vocês são loucos? José chega numa terra, e o semideus daquela terra tem um sonho, e ele vai decifrar esse sonho. E esse semideus que sonhou, quer saber o que significa 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas bonitas e 7 espigas mirradas. E José diz: olha, virá sobre o Egito 7 anos de abundância, porém virá 7 anos de fome e de miséria. Os anos de prosperidade do Brasil acabou. Nós tivemos 20 anos que a gente não sabia o que era inflação. Quem tem 20 anos não sabe o que é inflação. Não sabe o que é um país ter 80% de inflação no mês. Não sabe. Sabe o que representa 80% de inflação no mês? Quase 3% ao dia. Os preços da mercadoria no supermercado eram mudados na hora do almoço, à tarde e à noite. A maquininha de preços funcionava o dia inteiro. Se vocês viveram 20 anos de abundância no país, acabou. Quem está dizendo isso não sou eu, são os economistas. Vocês não ouviram isso? Quantos ouviram isso? Que 2016 será pior do que 2015. Quantos ouviram? Então, meu amigo, eu quero te dar uma notícia. Se você não for um herói da fé, a sua casa vai padecer. Acabou os anos de brincar de igreja. Acabou. Ou você se torna um herói da fé, ou você vai padecer fome, desemprego e tudo isso que o mundo está anunciando. Se você não vencer esse principado e essa potestade, eles virão sobre sua casa, sobre os seus negócios. Se você não apagar os dardos inflamados dessa palavra contrária que vem vindo, ela vai entrar nos teus ouvidos, e você ser ministrado todos os dias por palavras contrárias, por palavras de derrota, e ser ministrado apenas no domingo à noite, como a grande maioria faz, por palavras de bênção, a palavra de derrota vai ser mais forte no teu coração. Porque você vai ser bombardeado quando chega em casa, quando chega na empresa, quando pega o ônibus, quando anda pela rua, por palavras contrárias. E você espera que só no domingo à noite, e se você tiver de bom humor, e se você não tiver outro lugar para ir, aí você vem na igreja para ouvir uma palavra profética. Quem vai vencer? Você tem apagado os dardos inflamados do diabo? Essa campanha, pastor Marcos falou na oração, quem está entendendo as pregações, vai entender o que Deus quer fazer. Quem não está entendendo as pregações, está boiando. Está pensando se fica na igreja, se sai, se ouve a palavra de Jezabel, se ouve a palavra do pastor, está passeando ainda no tempo. Ou você se posiciona, ou você vai perder muito.
Ou você se torna um herói da fé, você se torna alguém que vai colocar em fugida os exércitos dos estranhos. Diga: neste momento, na minha casa, na minha família, os exércitos dos estranhos. Quem é o exército dos estranhos? Os espíritos malignos, espíritos ministradores, tem que fugir. Você crê nessa palavra? Diga: nesta noite, eu tomo uma decisão em me tornar um herói da fé. Se você não se tornar um herói da fé, você vai sofrer demais esse ano de 2016. Mas se você entender tudo aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração, entender os princípios bíblicos e não histórias bíblicas, você se tornará mais do que vencedor. Você se tornará um abençoado no meio do caos. Quantos querem ser abençoados no meio do caos? O que é ser abençoado no meio do caos? 1000 caindo de um lado, 10.000 do outro, e tu não serás atingido. Você crê nessa palavra? Se coloque em pé. Só sonhar não te faz um conquistador. Você tem que vencer. As preferências não faz de você um príncipe, uma princesa. São as atitudes de príncipe e de princesa que vão fazer você se tornar um príncipe, uma princesa. Praticar a justiça, se fazer merecer a bênção de Deus. Chegou o momento de tudo que você semear, você vai colher. Nós estamos em grande tempo de semear e de colher. O amor vai nos fazer alcançar as promessas de Deus. Só o amor pela palavra de Deus vai nos levar a alcançar as suas promessas. Só o amor. Se não amar a palavra de Deus, você não vai alcançar as promessas. Gostar da palavra de Deus não vai fazer você alcançar. Vir à igreja não vai fazer você alcançar. Só o amor vai fazer você alcançar. Não aceitar as palavras contrárias. Não aceitar que o inimigo fica rugindo ao teu derredor. Fechar as portas contrárias. Fechar as portas. As portas da maledicência. As portas da mentira. As portas da falsidade. É tempo de fechar. Não permitir que o inimigo fique falando. Mandar o inimigo se calar. Não ficar ouvindo o que o inimigo está falando. Não é tempo de dar crédito ao que o inimigo anda falando. Manda ele calar a boca. Manda ele calar a boca. É tempo de calar a boca dos leões. É tempo de apagar os dardos inflamados. Só apagando os dardos inflamados, nós continuamos. Só usando o escudo, que é a palavra de Deus, nós vamos escapar do fio da espada. Para ser livre, é necessário escapar de ciladas. O diabo é astuto, irmãos. O diabo, desde que foi lançado lá de cima, desde que ele era luz, porque o diabo já foi luz, desde que ele foi lançado, ele é teu inimigo, ele é meu inimigo. Agora, sabe quantos milhares ou milhões de anos ele tem de experiência para te destruir? Você sabe quanto ele já acumulou de experiência e de reinos que ele já destruiu? Você sabe quantas igrejas ele já fechou?
Você sabe quantas famílias ele já destruiu? Você sabe? Se você lutar com o diabo, achando que ele é um qualquer, você será derrotado. Para ser livre, é necessário escapar das ciladas. Escapar das ciladas. E o diabo prepara muitas ciladas. José poderia ter caído na cilada da mulher de Potifar. Seria muito cômodo. Ele estava precisando de uma mulher, estava numa terra estranha, sem mulher nenhuma. Por que não deitar com ela? Por que não usufruir dela? Era uma cilada. Aprenda a fugir de ciladas. Aprenda a fugir de ciladas. O diabo prepara ciladas para vocês, para mim, todos os dias. Aprenda a reconhecer o que é cilada. Aprenda a fugir do laço do passarinheiro. Aprenda a identificar quando é Deus e quando é capeta. Há muita gente postando casamentos de adultério e dizendo que foi Deus que deu. Eu estou cansado de ver isso no Facebook. Deus me deu um marido agora, que era o marido da outra. Como que era o marido da outra, agora tem o marido? Isso é adultério. Fuja das ciladas. Fuja das ciladas. Não seja um destruidor de lares. Não permita o diabo te usar para destruir lares ou derrubar homens de Deus. Ser honrado. Quantos querem ser honrados nesse lugar? Poucas pessoas levantaram a mão que eram honrados. Mas todos nós devemos sermos honrados. E a Bíblia nos ensina que a unção que você honrar, nela você será honrado. Quantos querem ser honrados? Então você não tem honrado. Porque quando eu perguntei quem é honrado aqui, poucas pessoas levantaram a mão. E a Bíblia diz que a unção que você honrar, nela você será honrado. Diga, eu preciso honrar unções. Quando eu honrar unções, eu serei honrado na mesma unção. Então se perguntar, você é honrado? E você não sabe o que responder? Você está muito mal, porque você não tem honrado. Honre o teu pastor, e você será honrado na mesma unção do teu pastor. Porque tudo que está nele, de bênção, virá sobre a sua casa. Quantos querem isso? Então quando perguntar, você é honrado? Diz, eu sou muito honrado, eu tenho um pastor aqui nesta igreja, que é um homem de Deus, que honra a sua esposa, honra a sua família, honra o ministério, e honra o nosso Deus. Quantos são honrados? Amém. Vai na mesma unção. Esforço. José aprendeu que para ser honrado, ele precisava se esforçar. Ele foi aprender a linguagem da terra que ele estava. Ele aprendeu o costume da terra. E o que o egípcio diz dele, o que Faraó diz dele: onde encontraremos um homem como este, que tem o Espírito de Deus? Quando o mundo olhar para você, quando o mundo olhar para mim, eles devem ver apenas uma coisa: o Espírito de Deus. Todos aqueles que querem se mostrar, todos aqueles que querem aparecer, o eu, se você não tiver o Espírito de Deus, você não será honrado. Diga, o Espírito de Deus. Eu preciso. O Espírito Santo de Deus. Quantos querem se tornar heróis? Diga, eu vou ensinar os meus filhos a conquistar as bênçãos de Deus.
carro, casa, bons empregos, tudo isso, a traça, o ladrão, eles podem roubar. Mas aquilo que eu trago como memória, ninguém rouba. Foi isso que José ensinou à geração futura. Quando eles carregavam pelo deserto os ossos de José, 40 anos carregando os ossos de José, muitos dos que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Não entraram. Semanas atrás eu disse que o maior milagre não foi a abertura do Mar Vermelho, não, porque viram uma grande multidão, mais de 3 milhões de pessoas assistiram há milhares de anos atrás o mar se abrir ao vivo, sem truque. Vocês viram nos truques esses dias, né? Eles assistiram ao vivo, mas isso não levou eles à conquista. Todos eles morreram, inclusive Moisés, no deserto. Os únicos que entraram foram 2 que tiveram um espírito diferente: José e Calebe. Se você quer vencer, tem um espírito diferente. Não vá pela multidão, tem um espírito diferente. Quem entrou? Josué e Calebe, e os ossos de José e a nova geração. Muitos não entraram. Por isso que eu estou cansado de falar aqui, você corre atrás de milagre. Não existiu milagre maior até hoje na humanidade do que a abertura do Mar Vermelho. Mas isso não fez aquele povo herdar a terra prometida. Só os que tinham um espírito diferente. Eu creio que esta noite nós estamos plantando no coração de vocês espírito de heróis de fé, de homens que não correm atrás de lorotas, mas homens e mulheres que vão se posicionar, vão marcar nas suas Bíblias esses 7 modos de operar, e vão viver por eles, e vão deixar de ouvir histórias e viver em função de princípios. Quantos querem isso? Fecha os teus olhos.